Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa sexta aula da nossa semana 2020 extraordinária. Para quem não sabe ainda, nós estamos na semana 2020 extraordinária, uma semana especial com aulas às 6 horas da manhã e às 19 horas todos os dias dessa semana, ok? E nós estamos trabalhando aí desde segunda de manhã com aulas e às 19 horas também sobre como transformar a si mesmo para que a sua vida seja em 2020 transformada, né? Começando na sua transformação pessoal. Então, nós estamos trabalhando essa semana a 2020 extraordinário com um grupo VIP no WhatsApp, aonde passamos tarefas diárias, onde você já percebe a sua transformação a partir dessas tarefas, você já sente a sua transformação, tarefas de limpeza emocional, tarefas de inteligência emocional, tarefas de autoconhecimento e tarefas também para construção de metas e planejamentos de uma forma eficaz e eficiente. Estamos lá nos nossos grupos VIPs no WhatsApp, tem um link aí no bio, na descrição, tá bom? Ai, legal, boa noite. A Cristina já chegou aí, também está lá no nosso grupo VIP. É isso mesmo, hashtag 2020 extraordinário, muito bem. Então, nós estamos já na sexta videoaula. Para quem não entrou ainda, corre, entra no nosso grupo VIP, participe da semana fazendo as tarefas e também assistindo todas as lives. Lá no grupo VIP eu estou repostando as lives que foram as lives que foram já feitas, tá? Desde segunda-feira. Nós estamos fazendo 2 por dia, às 6 da manhã e também às 19 horas, tá? Então, está sendo algo bem intenso, justamente para você ter um boom de transformação já aí nessa segunda semana do ano de 2020 e entrar com tudo, né? Chutando a porta do sucesso. Bom, vamos lá. Nós estamos com a convidada especial hoje, tá? A Marcela Mesquita, ela é terapeuta de uma modalidade chamada barra de axis, né? E ela também tem aí uma expertise na área de negócios, né? Trabalha com negócios e ela se interessou por entrar nesse movimento do desenvolvimento humano, do autoconhecimento e hoje é terapeuta quântica também, tá? Da terapia quântica aplicada e também terapeuta da modalidade barra de Axis, que é uma modalidade terapêutica que trabalha muito com processos verbais. E é uma coisa que eu me apaixonei desde o primeiro dia que eu fiz a terapia com uma terapeuta de barras. Eu vou convidar a Marcela aqui para entrar com a gente. Já enviei. Ela vai aceitar e entrar aqui com a gente para a gente falar sobre. Hoje o nosso tema é o poder. Boa noite, Oiê, tudo boa bem? noite. Vocês estão me ouvindo? Tudo e você? Certinho, tô te ouvindo, estou te vendo também. Tá, deixa eu só ajeitar aqui. Não, É, hoje deu certo, né? Porque na outra live o universo não permitiu. mas isso foi no ano Deixa eu ajeitar passado, aqui. agora nós estamos em 2020. Ó, Verdade, você tem razão. Você gente, tem razão. é verdade. Gente, a Marcela, nós nos conhecemos aí já nessa busca, né, de conhecimento e de autoconhecimento. E eu já tinha feito antes terapia com a Fátima, que nós fizemos live ontem, ela também é terapeuta de barras, nós falamos sobre a gratidão. Então, só recapitulando, né, para o pessoal entender a sequência, na segunda-feira, Marcela, às 6 horas da manhã, nós fizemos uma live falando sobre o primeiro passo para transformar a sua vida, que é a expansão da consciência. Eu expliquei o que é a expansão da consciência, e como adquirir, como buscar, né, essa expansão. E também na live das 19 horas de segunda-feira, o professor Eric David entrou comigo e aí nós falamos sobre o que nós somos, né? E sobre sermos
totalmente energia, né? Nós explicamos um pouco da quântica e do nosso propósito de criar e co-criar com o universo, né? Na terça-feira de manhã eu comecei o tema Mindset de felicidade, alegria e abundância. Na terça-feira, ontem à noite, a Fátima, que também é terapeuta de barras e coaching também, entrou comigo no tema específico da gratidão, porque quando eu falei do mindset, eu já dei uma entrada na ideia dos sentimentos de alta vibração, né, e tudo mais. E aí nós entramos especificamente na gratidão, porque ela é, assim, a mãe dos outros sentimentos de alta vibração, né? Eu falo que se você é grato, você é amoroso, você é alegre, então você é as outras coisas também. E hoje cedo eu continuei, os gatinhos estão aqui agitados. E Eles não querem falar também. estão brincando de lutinha aqui. E aí, hoje de manhã eu continuei o mindset, né? Aí eu falei bastante sobre práticas diárias, uma rotina da pessoa de mindset abundante, alegre e feliz, né? Falei sobre o cuidado consigo mesmo, alimentação, atividade física, alimentação saudável. Falei sobre escrever 10 coisas pelas quais você é muito grato no dia, né? Sobre a vigilância da mente e dizer stop para a mente quando vem os pensamentos negativos e repor, né, pensamentos positivos a respeito daquela circunstância, daquele momento. E aí nós conversamos, aprofundamos bastante sobre isso e mostramos assim qual é a rotina de uma pessoa que está o tempo todo expandindo a consciência e, é claro, automaticamente trazendo mais sucesso, mais felicidade, mais alegria para si. E agora, né, nós vamos entrar no tema do poder da palavra, que eu acho que é assim essencial e importantíssimo, porque é um recurso, né, que na verdade que nós temos e se nós não utilizamos da forma correta, somos muito prejudicados, né? E se sabemos utilizar ao nosso favor, então nós somos muito abençoados, agraciados, né? Então eu quero falar com você um pouco sobre isso, que eu sei que os terapeutas de base trabalham, estudam muito, né, essa questão do processo verbal, trabalham muito com o processo verbal. E tem uns processos verbais muito interessantes, que a gente vai entrar neles aí. Então, Marcela, a primeira coisa que eu queria perguntar é como que é isso da palavra ter poder, né? Como é que processa esse poder da palavra? Como é que processa isso na nossa vida, no nosso corpo? Como que isso acontece? Então, pessoal, bom, boa noite para todo mundo. Parabéns para todo mundo que está aqui, né? Disponível para aprender. Assim, eu vou contribuir com vocês de acordo com aquilo também que eu estou percebendo energeticamente, tá? Porque nas barras a gente fala muito isso, que as coisas elas não são lineares. Só que a palavra, sendo aquilo que você diz, ou aquilo também que você se comunicou através da omissão, porque não falar também é uma comunicação, tá? Fisiologicamente, isso vai trazer um sentimento para você. Em termos neurológicos, o que que a gente pode falar? Que aquilo que você pensa está ligado com o que você sente. Então, aquilo, muito provavelmente, já é uma crença que a pessoa tem. E repetidamente, eu vou dar um exemplo assim para ficar, acho que mais prático, que eu recebi esse exemplo e eu achei bem interessante. É como se a gente imaginasse o caminho neural, é igual quando você vai numa área rural, que tem a grama ali em volta, mas onde os carros sempre passam, formam um caminho. Então, tudo aquilo que a pessoa ela repete, principalmente aqui, eu vou procurar entregar para vocês aquilo que eu acho bem interessante de ir trocando. Então, por exemplo, quando a pessoa ela diz que ela não pode, que ela não consegue, ela já criou esse caminho neural. Então, ela já criou essa estradinha aí da negatividade. Então, o que que ela está dizendo para ela mesma? Inconscientemente, ela está se negando, certo? Porque quando você diz que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você duvida de si mesmo, ai, mas será que isso é para mim?
E aí, ao mesmo tempo, você está emanando. Qual que é a sua comunicação com o universo? Você está numa baixa vibração, bem distante da gratidão, que eu acredito que na live da gratidão, vocês devem até ter falado alguma coisa da escala vibracional, que está Uhum. bem lá em cima. Eu acho que vale, né, digamos assim, 500 pontos, 510, alguma coisa assim. Mas quando a pessoa ela se nega, ela está lá embaixo, 20, 30, 40. Então é incompatível, ela não alcança, ela não consegue saltar aqui para cima. É incompatível com a gratidão. E a palavra, o poder da palavra em termos vibracionais, porque todos nós somos seres vibracionais, aquilo que você diz está emanando isso, então vai trazer aquilo ali para você de alguma maneira. Quando você diz algo negativo, muito provavelmente aquilo ali vai materializar negativamente e o inverso também. Então é como se você lançasse uma pedrinha no rio e fica ali a água se movimentando. É esse o efeito da palavra energeticamente, para ilustrar. Eu gosto assim, eu sou bem visual, tenho bastante memória visual, então eu gosto desses exemplos para que as pessoas possam perceber, visualizar mentalmente isso. Então, assim, o que eu gostaria de chamar atenção para vocês, por exemplo, algumas palavras que eu troquei no meu vocabulário. Principalmente eu tive digamos assim, esses insights depois das barras. Porque as barras, para quem não sabe, elas produzem uma limpeza, como se fosse uma limpeza no nosso HD, uma limpeza cerebral. Então, é um antídoto, digamos assim, contra essas negatividades. Tá? Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu evito usar o obrigada. Eu troquei há muito tempo por eu agradeço. Porque quando você diz, até teve uma vez que eu vi um vídeo do Isami Tiba, que ele estava explicando, quando você diz o obrigada, vem de obrigação. Então, quer dizer, alguma coisa que você está fazendo, não por livre e espontânea vontade, entre aspas. Só que todo mundo é ensinado, alguém fez alguma coisa para você, ai, obrigada. Aí o outro, de nada. Mas se você trocar, eu agradeço, até nos e-mails, nos meus e-mails eu costumo usar muito isso. Agradeço pelo negócio, agradeço pela atenção. Ou no final eu uso um grata, ou se eu estiver conversando com alguém, mandar um emoji. Aquilo ali vai mudando a sua energia, vai mudando a sua comunicação. E o bom é que cientificamente, esses canais, isso você vai criando novas sinapses neurais. Porque os cientistas eles já descobriram que os nossos neurônios eles podem sim ser ajustados. Existe a plasticidade neural. O que é isso, plasticidade neural? Isso quer dizer que aquele caminho que foi criado através da negatividade, ele pode ser alterado através das frases positivas. Que eu acredito, talvez vocês falaram daquele exercício do eu sou em alguma live? Sim, na verdade eu estou falando lá no grupo, né? Estamos praticando ele. Tá, então, esse exercício do eu sou, ele está intimamente ligado a essa plasticidade neural. Você vai criar um novo caminho, novas sinapses neurais. Então, você muda o seu sistema aqui neurológico, muda a sua fisiologia, porque muito provavelmente a pessoa, quando ela está grata, ela está dizendo eu agradeço, eu sou grato, ela se sente melhor. Dá para perceber uma leveza. Uhum. E ela é capaz, sim, de ajustar. Então, e outra coisa, esse exercício do eu sou, ele é bem interessante, porque também falando aqui de quântica, ele interfere no alinhamento do nosso coronário. Porque todas as vezes que você diz eu sou, eu posso, eu tenho, isso tem até naquele livro de ouro do Saint-Germain, essa atividade. Se as pessoas não conhecem, depois a gente pode até comentar sobre isso. É um caminho também para aquelas pessoas que são mais quânticas, digamos assim, como nós, é uma maneira de evoluir e para aquelas pessoas que já têm uma determinada mediunidade, uma clareaudiência, uma clarividência, enfim, elas conseguem até evoluir nesse ponto. Porque elas estão mudando, quando você diz eu sou, isso te dá um combustível para você fazer. Uma outra coisa que eu mudei, o querer. Geralmente eu não uso querer. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Porque geralmente as pessoas elas querem aquilo que elas não têm. Então, a energia do querer é uma energia de escassez.
Quando a pessoa diz, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma viagem, eu quero um namorado, eu quero um marido. Quando a pessoa ela troca por eu escolho tal profissão, eu escolho fazer uma viagem internacional. A energia da escolha está trazendo para a pessoa uma energia de ação. Então, muito provavelmente, ela vai ser impulsionada a fazer. E muda tudo. Oi. Tá te cortando um pouquinho, mas assim, na elaboração das ações, o nosso grupo VIP agora do 2020 Extraordinário, estou trabalhando com eles o termo eu me comprometo, né? Aí, ao invés de escrever nas suas metas, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu quero emagrecer 10 quilos. Não, eu, eu me comprometo a emagrecer 10 quilos, eu me comprometo a fazer uma viagem assim, assim. Eu me comprometo a ganhar 10 mil reais por mês, porque eu me comprometo você dizer, bom, se eu me comprometo, então está feito, né? Porque eu estou me comprometendo. E também trabalho muito toda vez que elas escrevem suas metas ou determinam suas frases, né, chaves, também sempre colocar o obrigado, ao invés de você diz que troca o obrigado pelo agradeço, eu falo 3 vezes obrigado, obrigado, obrigada, que isso dá um outro sentido para mim, né? Eu aprendi no livro da Magia da Ronda. E às vezes eu uso gratidão também, né? Ao invés de dizer eu agradeço, eu falo gratidão, que já muda um pouco também aquela Sim. que a Fátima falou sobre isso, né? Daquela. Fica automático, obrigada e tal, mas se você vira para uma pessoa que fez algo legal para você e você fala gratidão, né? Ou 3 vezes obrigado, obrigado, obrigada, a pessoa dá um outro sentido, né? Um novo caminho neural, como você falou. Na neurociência, a gente tem estudado sempre isso, os caminhos neurais, né? Então, uma mudança simples de comportamento e de palavras, uma mudança simples do nosso vocabulário dá novos caminhos neurais, com certeza. E lá no grupo eu estou trabalhando, ao invés de dizer eu quero, eu me comprometo, né? Porque se você estiver dando uma palestra num auditório enorme, falar quem quer ficar rico, todo mundo vai levantar a mão. Agora, se você perguntar quem se compromete a ficar rico, opa, aí vai ficar todo mundo assim, meio com medo de levantar a mão, né? Porque se comprometer realmente é algo que gera uma responsabilidade, né? Um novo caminho neural, e aí você entende de outra maneira. Pode Exatamente. continuar o que você estava falando, eu te cortei só para complementar. Não, tranquila, tranquila. Então, essa questão da escolha também, eu aprendi isso dentro do Access, porque o Gary Douglas fala isso, né, que é o criador. Ele fala que as suas escolhas criam a sua realidade. As escolhas criam, porque de uma forma ou de outra, aquilo que você escolheu, ou até como esse exercício que você propôs, do eu me comprometo, tem essa energia de trazer para o aqui e agora, materializar. E sim, E se aquilo que você diz não é congruente com o que você deseja criar, muito provavelmente a sua criação não vai ter nada a ver, não vai materializar, vai materializar uma outra coisa. Porque muitas vezes eu acho interessante isso, às vezes as pessoas ficam, mas eu já fiz o exercício uma vez, e não mudou nada. Só que às vezes a pessoa ela passou a vida inteira, ela ficou lá 30, 40, 50 anos se negando. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho e tal. Aí ela faz uma semana lá, o eu sou, e acha que tudo já mudou. Então, assim, também é criar esse músculo da consciência e praticar. Porque se a gente for para academia uma semana, não vai adiantar nada. não vai ver muito resultado. Vai só doer, Não, né? só vai Olha, sofrer. lá no nosso grupo VIP, em todos os meus grupos VIPs, eu trabalho muito o eu sou. Aí vou revezando, sabe? O eu sou
em relação aos relacionamentos, em relação à saúde, em relação à vida financeira, né? Então, assim, para o pessoal que está assistindo a live e não participa dos grupos lá, onde a gente tem trabalhado muito os mantras do Eu Sou, são processos verbais, pessoal. Mantra, oração, frase, texto, não interessa o nome que você dá. São processos verbais que abrem novos caminhos neurais, né? E você começa a ver as coisas diferentes e a emitir uma energia diferente na sua própria vida quando você muda o seu vocabulário. Então, a nossa intenção aqui nessa live é justamente mostrar isso, né? Que a mudança do nosso vocabulário é essencial para a gente ter uma performance extraordinária na nossa vida, energeticamente, fisiologicamente, né, fisicamente, mentalmente, e aí, claro que os resultados são consequências disso, né? Na vida financeira, na vida amorosa, na vida familiar, etc. Então, os processos verbais são muito importantes. E isso é tão crucial. Eu tive uma cliente, dando um exemplo aqui, ela é uma senhora já de 60 e poucos anos e ela teve um infarto e o médico descobriu que ela tinha 7 veias ligadas diretamente ao coração, 7 artérias praticamente entupidas, inativas. Aí ele falou assim, ele falou para ela, olha, seu caso é muito complexo, nós vamos tentar fazer a cirurgia e tentar salvar a sua vida. E aí, ok, ela fez a cirurgia, saiu da cirurgia, tá super bem, fez o processo de coaching comigo também, a terapia TQA, para voltar a trabalhar, porque ela era pedagoga, aposentou, enfim, por causa desse problema, mas ela queria abrir uma clínica, ela era psicopedagoga, queria ajudar as pessoas e voltar a ter uma vida normal, né? Mas ela estava naquele processo, uma cirurgia de coração, complicado, tem um período para se recuperar. E aí a médica dela, que acompanhava ela, falou coisas muito fortes, né? Assim, muito pesadas em relação a ser, olha, mediante o que você passou, a sua perspectiva, o seu prognóstico é que você não vai melhorar mais do que isso daí. E ela tomou aquilo como uma verdade. E aí, quando eu falava para ela assim, para ela fazer os processos do eu sou 100% saudável, eu sou a saúde, né? Ela tinha dificuldade de falar porque ela não conseguia, ela resistiu um tempo a falar, porque ela não conseguia se ver saudável de tanto que ela tomou para ser aquela verdade. E aí eu impulsionei ela a decidir mais ainda essa transformação, né? E ela começou a falar. E foi questão, assim, de um mês, ela já estava conseguindo caminhar, que, por exemplo, caminhava muito pouco, já sentia muito cansaço e falta de ar. Aí ela já conseguiu fazer caminhada, porque o processo verbal deu um novo caminho neural para a mente dela. Eu sou, sim, saudável, eu posso, sim, ser 100% saudável de novo, né? Então, ela foi repetindo, 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 e hoje ela já consegue fazer coisas que antes ela não estava conseguindo fazer. E o estado de saúde dela melhorou muito. Aliás, eu nunca mais a vi queixar, porque ela queixava muito. Nunca mais a vi queixar de questões de saúde. Então, assim, ela experimentou, né? Me agradeceu muito. E uma coisa muito simples, né? Muito para fazer pode fazer um grande estrago, pode fazer um grande benefício, né? Até milagres. Eu queria te perguntar como é que foi a sua experiência, assim, o que você viu, o que você conquistou, alcançou, como é que foi essa experiência de querer trocar, né, o seu vocabulário para um vocabulário de alta performance, de um vocabulário diferente que abre esses novos caminhos neurais. Como é que foi a sua experiência? Olha, eu percebi, só pegando um gancho, que eu lembrei que você falou que teve uma live da rotina, né?
Que às vezes as pessoas ficam pensando, gente, é tanta coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que falar isso, tenho que escrever, porque eu gosto de escrever os Aham, mantras. Eu tenho aham. esse hábito. Só que assim, eu fico o tempo todo, porque é uma coisa que é mental. Então, por exemplo, se eu tô tomando banho, eu tô fazendo os meus mantras, se eu tô caminhando, então não tem que parar um tempo específico para fazer isso. Assim, na minha experiência, o que que eu fiz, o que que eu mudei? Por exemplo, para quem está comigo a maior parte do tempo, no meu trabalho, eu comecei a passar para as pessoas aquilo que era o básico, assim. Eu uso muito do Axis, né, das barras, como pode melhorar. Porque o que que é esse como pode melhorar? Às vezes as pessoas escutam e ficam pensando, gente, mas isso aqui não tá nada bom, o que que ela tá falando como pode melhorar? Mas é justamente para isso, porque o como pode melhorar é para ser usado. Se acontecer uma coisa boa, como pode melhorar? Para você criar mais, abrir outras possibilidades. Por exemplo, ai, conquistei, bati minha meta. Ai, como pode melhorar? O que mais é possível? Porque você vai criar mais e não vai definir que é só até aquilo ali, ponto final. Agora, se não for uma coisa boa também, como pode melhorar? Para você trocar energia e não começar a reclamar. Porque, no geral, qual que é o caminho neural que a pessoa já criou? Não saiu do jeito que ela gostaria, o que que ela vai fazer? Muito provavelmente, ela já vai reagir. Ai, não acredito, tava praticamente tudo certo. Ai, não deu certo. Será que eu tô fazendo de errado? Aí ela já começa a se julgar, ou já começa a colocar a culpa em alguém. Ai, mas também fulano não fez a parte dele, blá blá blá. Então a vibração dela já vai lá embaixo. Agora, se não deu certo, você simplesmente, como pode melhorar? Eu vou falar de uma situação minha. Eu tinha agendado um curso, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho bem interessante. Eu tinha agendado um curso e era um dia de semana, então eu peguei aquele dia off, eu não iria. O curso ele foi cancelado. Aí eu falei, bom, então eu vou trabalhar. Aí cheguei lá e assim, foi um dia que eu tive um resultado extraordinário. Como pode melhorar? Se eu tivesse reclamado, ai, porque o curso foi cancelado, porque não sei o que que lá, enfim, eu não teria vibrado, mantido, porque eu acho assim, um dos grandes segredos não é só em determinados momentos, eu sou estar emanando a gratidão. É algo que é contínuo para manter a tua vibração aqui em cima. Se não, vai ser mais ou menos também o seu resultado. Então, eu uso muito como pode melhorar, que é um músculo. Eu até brinco com as pessoas. Eu tenho um colega que ele ia viajar, ele perdeu o passaporte na véspera do voo, ele ia para Punta Cana. Aí eu falei para ele, como pode melhorar? Não reclama, como pode melhorar? Aí ele remarcou, pegou dengue. Falei, ai, como pode melhorar? Aí ele falou, bom, agora vai. Quando ele foi remarcar, você acredita que ele conseguiu viajar na primeira classe? Eu falei para ele, como pode melhorar? É. No fim, ele se divertiu. Eu falei para ele, tá vendo como pode melhorar? Fila, por exemplo, várias situações em fila. Teve uma situação que eu peguei uma conexão e eu dormi no aeroporto. Eu esqueci que eu tinha que passar na imigração e tal. Aí, quando eu vi aquela fila enorme, faltava 10 minutos para chamar meu voo. Eu gelei na hora, né? Eu falei, ai meu Deus, vou perder o voo. Aí eu falei, não. Comecei, como pode melhorar? E comecei a fazer um mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí eu comecei a mantrar, mantrar, mantrar. Tipo assim, deu um minuto, veio uma mulher, uma funcionária, da onde saiu aquela mulher. Aí ela falou assim, todo mundo. Ela começou a chamar quem eram os voos já daquele horário. Assim, com 5 minutos eu já estava lá no meu portão de embarque. Eu passei super rápido, a fila andou super rápido. Aqui em Campinas também, numa situação que eu ia viajar, que tinha uma fila enorme, faltava 5 minutos para o ônibus sair. E eu lá, falei, não vou desistir. E eu lá mantrando, aconteceu a mesma coisa. Veio uma pessoa, um funcionário, falou: gente, quem vai no ônibus agora para São Paulo? Quem não for embarcar, dá licença para quem vai comprar passagem? Aí a fila limpou, todo mundo deixou, eu fui lá, comprei. E embarquei, mas assim, até outro dia uma amiga me perguntou: ai, mas quando você faz? Eu falei assim: desde que eu descobri que isso existe.
Sim, desde 2016, quando eu descobri que tinha essas ferramentas, eu comecei a mantrar. Então é algo que justamente é você criar esse vínculo e criar um músculo. Igual todo dia você faz as suas É coisas o hábito. diárias. E é com a insistência, né, de ir trocando as palavras, porque naturalmente vão vir as questões negativas. Eu estou com um objetivo muito forte desde o 1º de janeiro de 2020, a me vigiar assim mais ainda, de uma forma mais profunda, mais, sabe, uma vigilância muito maior. E aí eu estava até comentei ontem na live, né, com a Fátima que um dos meus gatinhos entrou na época de trocar pelo e muito pelo. Aí eu tive que começar a aspirar a casa todo dia. Aí toda hora que eu vi um pelinho dele, vinha na minha cabeça. Ai, nossa, muito pelo. Toda hora uma reclamação. Mas era uma coisa que eu não estava verbalizando, mas vinha aqui na cabeça. E eu vi que aquilo foi me deixando muito estressada e mexendo com a minha vibração, né? E aí eu passei, me observei nisso, né? Porque tomei a postura de me observar e, e aí eu falei, não, isso não tá certo, deixa eu começar a mudar isso daqui. Aí comecei a falar outras coisas, né? Como pode melhorar, usei muito. E também, assim, eu falar coisas positivas em relação ao meu gatinho, sabe? Né, no que ele representa para mim. E aí tudo mudou, assim, ficou tudo mais. Aí no outro dia, uma amiga, conversando com uma amiga também que tem gatinho, ela me indicou um remédio, e aí eu passei a dar para ele e já melhorou bastante. E assim, quer dizer, quando você muda a vibração, você passa a buscar soluções ao invés de ficar na reclamação, né? Porque quando você fica na reclamação, você trava o seu comportamento, né? A sua habilidade de encontrar soluções para aquela questão e até mesmo, às vezes, a solução vem, né? Às vezes vem sem muito esforço também. Às vezes a gente vai procurar, né? Cria aquela desejo, aquela vontade, aquela disposição de procurar uma solução que às vezes a reclamação tira essa energia, né? Da busca pela solução. Então, os processos verbais são extremamente importantes. Eu queria que você desse exemplos para a gente, assim, de processos verbais do Barras, né, e que a gente pode utilizar no dia a dia. Você já falou do como pode melhorar, né? Então, pessoal, se vocês quiserem anotar aí, né, em qualquer situação positiva ou negativa, você pode usar o como pode melhorar, que é um processo verbal que vai te abrir caminhos neurais para você pensar em novas possibilidades ou de repente também energeticamente os processos verbais energeticamente também abrem os caminhos para soluções que podem vir que você nem imaginava de uma forma muito tranquila, muito fácil, né? Eu vou mostrar só alguns aqui que eu Tá. coloquei na minha geladeira. O que mais é possível, né? Para eu lembrar, eu coloquei o universo me surpreenda hoje, todos os dias de manhã eu falo, repito, e como posso ter mais disso, né? Justamente porque eu coloquei ali, porque fica bem visível na minha mesa, onde eu trabalho e tal, e fico observando. Os processos, a gente já falou dos processos eu sou aqui, né? Eu sou a prosperidade, eu sou a abundância. Às vezes, Marcela, eu uso o eu sou para umas coisas simples. Por exemplo, quando eu vejo que a minha performance está baixa e eu não estou conseguindo cumprir todas as minhas metas, aí eu começo a falar assim: eu sou a meta cumprida, eu sou a tarefa feita e realizada. Eu começo a falar coisas muito, muito simples, sabe? É, eu sou a fazedora de dinheiro. Eu falo muito essa frase. Quando eu estou malhando, eu falo muito. Eu sou o corpo perfeito, eu sou a saúde perfeita, eu sou fazedora de dinheiro, eu sou a fechadora de negócios, eu sou a atração de clientes. Eu falo o tempo todo. E é incrível a minha performance na malhação, na academia, fica Já muda, né? totalmente assim aumentada quando eu estou fazendo academia e vou falando os processos verbais ao mesmo tempo, né?
Então, eu queria que você falasse mais alguns que são legais de usar, né? E também ela, meio que elaborar, né? No dia a dia. Tá, então, só um ponto. Isso são perguntas, tá? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ai, como pode melhorar? Ai, fazendo tal coisa. E a pessoa responde. Então, o jeito correto de usar é lançar a pergunta para o universo. A E gente ainda deixar. fala, fica na pergunta. Por quê? Porque quando você lança uma resposta, você já está definindo e concluindo que vai ser daquele jeito. E geralmente a contribuição ela vem para você de uma forma que você não estava nem imaginando. Por exemplo, a gente se conheceu de uma forma que eu não estava nem imaginando. Eu fui lá na palestra sobre o mindset, aí eu comecei a falar, aí eu decidi, numa oportunidade, criar um curso de barras aí em Brasília, eu coloquei no grupo que você estava, foi assim que a gente se conheceu. Sim, Como pode melhorar? foi Então, verdade. assim, sempre deixa na pergunta, tá? Aí eu vi que teve uma. Eu percebi, sinceramente, eu não percebi todas as questões, mas eu percebi que teve uma pessoa que comentou aqui como eu posso ter mais dinheiro. Então, que tal acrescentar quais outras fontes de renda estão disponíveis agora? Fica nessa pergunta. Quais outras fontes de renda estão disponíveis? Quais outras receitas que eu posso ter? Porque às vezes a pessoa ela tá focada, eu só vou fazer dinheiro com isso aqui. E podem surgir várias outras oportunidades. Também tem uma outra pergunta. O que mais é possível que eu nunca considerei? Que legal. Eu gosto bastante dessa, o que mais é possível que eu nunca considerei. Então, por Quando exemplo, você tá acontece. só um minutinho, Marcela, aí você está numa situação que você não consegue pensar na solução para aquilo. Aí você pode usar esse processo, né? O que mais é possível que eu Sim, nunca considerei? E soltar para o universo, né? sim, às vezes você pode estar numa situação que não dá para você verbalizar. Mas você pode estar aqui mentalmente. Nossa, o que mais é possível que eu nunca considerei? Porque às vezes você recebe uma ligação, aí você não vai falar para a pessoa, o que mais é possível que eu nunca considerei? Que ela vai falar, essa mulher tá louca, não vai entender nada. Mas você pode estar emanando, né? Porque o seu pensamento também está vibrando, que também está emanando. Então, o que mais é possível que eu nunca considerei? Quando situações se repetem, e aí você fica meio assim, nossa, mas isso de novo? Aí, ao invés de perguntar, mas por que isso só acontece comigo e tal, e já ir para reclamação, você pode perguntar, o que é certo sobre isso que eu não estou percebendo? E deixar essa pergunta, o que é certo sobre isso que eu não estou percebendo? Porque isso vai trocar energia e Às se você vezes está fica às vezes tá numa situação de conflito também, né? O que é certo sobre isso? que eu não estou percebendo. Estou percebendo. Sim, Legal. e ficar na, Vou até e anotar ficar essa na daqui. Vou até anotar, gente. Anotem. Muito o legal. que é sobre isso que eu não estou percebendo. Eu acho bem interessante. Ah, o mantra, né, eu uso bastante. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você também usa, né, Thalita, esse mantra do Muito. Access? Usa muito. Então, o vida me surpreenda, que aí não é uma pergunta, né? Você está decretando. Vida me surpreenda. O que você quer dizer? O que Olha, eu você vou quer dizer contar com um isso? fato muito engraçado. É muito bom a gente escrever na casa da gente as coisas, sabe? Um dia eu misturei duas medicações que não podia misturar e eu passei muito mal. Depois que eu entendi o que aconteceu. E eu passei muito mal mesmo. E na hora que eu passei mal, eu deitei na cama que eu não estava aguentando. E aí, bem do lado da minha cama, estava escrita a frase, várias frases que eu coloquei no papel chamex mesmo, para eu lembrar antes de dormir, para fazer aqueles processos verbais. E aí estava tudo na vida, vem a mim com facilidade, alegria e glória, como pode melhorar.
E aí eu não conseguia falar de tanta dor que eu estava sentindo. Mas eu lia assim com a minha mente, sabe? Ficava repetindo. Eu sei que eu apaguei, dormi. Aí na hora que eu acordei bem, não senti mais nada e passou. Ah, eu achei tão interessante porque estava ali pronto. Então é legal a gente escrever esses mantras e deixar visível, né, nos nossos ambientes, porque aí a gente aproveita sempre tá numa situação, aquilo lá te lembra, né? Eu até coloquei o como pode melhorar no meu quadro ali das metas do ano, né, que escrevi, e escrevi bem em cima como pode melhorar. Muito legal. E uma coisa que eu acho bacana é você começar a ensinar para as pessoas. Se você perceber que você pode contribuir, porque é aquilo que o professor Eric fala também, né, na TQA. As duas, como você vai evoluir? Formas de evolução. Você não deixa o conhecimento só para você. Você também joga luz na vida das pessoas. Porque E, quando você contribui com elas, quando você pode ensinar um mantra, ensinar. Ai, como pode melhorar? Teve um dia que eu encontrei uma moça no banco super nervosa. Eu fui lá e falei para ela, ai, como pode melhorar? Expliquei para ela, que eu vi que ela ficou bem nervosa. Aí ela ficou olhando assim, ela, ai, eu vou usar. Porque assim, às vezes, eu tinha muitos pontos de vista, às vezes. Eu falava assim, ai, eu não vou falar, porque eu acho que a pessoa já sabe. Então, eu não contribuía por achar que a pessoa já tinha aquela informação. Só que eu comecei a perceber que, assim como muitas pessoas já têm esse conhecimento, essa informação, várias outras também não têm ainda. Então, se você começa a contribuir, passar isso para frente, é uma maneira de você também jogar luz na vida das pessoas. sim. Porque são ferramentas que são simples, mas que elas são super fáceis. Todo mundo pode aplicar, se a pessoa estiver escolhendo. E Thalita, uma coisa que eu achei bem interessante no exercício que eu fiz, tem um exercício que está no Poder da Ação, que é do Paulo Vieira. E ele tem um capítulo lá que ele fala da comunicação. E aí eu fui fazer esse exercício e eu pensei assim, eu acho que eu não vou assinalar, porque você vai lendo e assinala aquilo que você costuma falar. Eu falei, eu acho que eu não vou escolher nenhum. Aí foi bem interessante, porque teve uma que eu escolhi que é o dinheiro não dá em árvore. Eu falei assim, eu vou escolher essa porque ainda de vez em quando eu falo isso. Aí eu fiquei pensando, olhando para a frase, né? Eu tô olhando aqui que eu tô com o livro. Eu fiquei pensando, gente, dinheiro não dá em árvore. Que é isso? Aí na sequência ele pede para você perceber se isso daí é negativo ou positivo. Aí na hora caiu a minha ficha. Eu falei, gente, isso é escassez. Se eu fico falando dinheiro não dá em árvore, o que eu tô querendo dizer? Eu tô vibrando na escassez. Eu vou cancelar, destruir, descriar isso agora. Ah, Só que eu acho. essa frase, vou cancelar, desconstruir, destruir agora. Como é que a gente cria esses processos? Eu acho tão interessante o pessoal do processo de barras usar isso, né? Quando às vezes se dá com uma situação negativa, ou aí fazem a pergunta, não sei se como eu posso destruir, descriar e desfazer isso agora, alguma coisa assim que eu achei muito interessante também. Sim, tem alguns processos verbais que eles são mais longos, mas para ficar mais prático, você pode falar só assim, ou destruo e descrio, ou você pode falar pode e poke, que é o abreviado. Mas tem frase, por exemplo, digamos que a gente está aqui numa conversa, aí você acabou de perceber alguma coisa que você fala e que tem a ver com escassez. Aí eu posso, aí geralmente tem uma pergunta, tudo que isso trouxe à tona, você vai destruir e descriar? Aí você vai falar um sim e tem um enunciado aclarador. Ou você pode só falar, tá feito. Tá? Então você mesmo percebeu, porque isso é igual você falou antes, é o orar e vigiar. Eu até então é que eu já tinha quase zerado de falar isso, dinheiro não dá em árvore.
Aí, quando eu percebi isso, eu falei, gente, isso tem a ver com escassez. Sim. Aí eu já troquei. Porque a proposta, por exemplo, aqui do Poder da Ação é você identificar aquilo que você fala de negativo. Aí ele sugere, escreva 50 vezes o oposto. Então, por exemplo, eu sou próspera, eu sou abundante, eu crio dinheiro com total facilidade. Aí você escreve isso 50 vezes. Porque, igual eu falei antes, se for criado um caminho neural antes de anos, isso não vai desaparecer imediatamente. Então, as ferramentas, os antídotos para esses caminhos neurais, os antigos, os negativos, é tudo isso que a gente está falando aqui. É você usar isso, é você fazer uma terapia quântica, e é o horário de vigiar, é o tempo inteiro, é o tempo todo. É um outro estilo de vida, é escolher um outro estilo de vida. Sim, sim. Eu não- Falei muito isso nas lives. Na live de hoje eu falei muito sobre a insistência, a persistência na troca de pensamentos e de processos verbais e de comportamentos também que, consequentemente, trocam seus sentimentos, né? Também. Então, eu tenho insistido muito nisso, por isso que eu criei um grupo VIP também. Qual seria a palavra? Vitalício, né? Um grupo VIP que não acaba. Eu criei um grupo, é um grupo pago, mas que justamente para isso, porque as pessoas tenham acesso todo dia a novos processos verbais, né? A essa constante instituição de novos métodos, novas técnicas, novos comportamentos que abrem caminhos neurais novos, né? Hoje eu falei sobre mudar o pensamento e a fala sobre o dinheiro, né? Essa questão do dinheiro, eu falei muito na live de hoje, a gente tem que mudar o pensamento e as palavras sobre nós mesmos. Às vezes nós passamos na frente do espelho, principalmente as mulheres. A primeira coisa que a gente repara é uma gordurinha a mais, é o cabelo que tá não sei lá o quê, né? É uma coisa assim, nossa, eu podia ter, né, melhorado isso daqui, nossa, isso aqui tá muito feio. Nossa, é meio que automático na maioria das mulheres. E por que não a gente passar na frente do espelho e falar: nossa, como meu nariz é bonito? Nossa, como eu amo meu cabelo? Nossa, como eu sou bonita, né? Por que nós trocarmos isso, né? E começarmos a nos elogiar, né? Isso é um ato de auto-amor, né? De autoaceitação, auto-amor. E também em relação ao dinheiro, eu falei muito para o pessoal na live de hoje cedo, essa questão do dinheiro, do pensamento, da fala, quando a gente vê uma pessoa rica, né? Se passa um cara de mais ou menos uns 30 anos de idade numa, numa Ferrari na nossa frente, assim, qual que é o primeiro pensamento que vem na maioria das pessoas, né? Ai, lá vem o filhinho de papai. Ah, não, lá vem mais ou menos por aí. Ai, se acha. É sempre uma coisa negativa que vem em relação às pessoas que têm dinheiro, né? E ao invés, sei lá, da gente falar pro cara, nossa, deixa eu entrar aí um pouquinho para eu sentir como é que é esse negócio, né? E querer participar, né? Da prosperidade, ao invés de se sentir mal quando você vê alguém próspero, alguém que tem muito dinheiro, sentir mal perante aquela pessoa e começar com esses processos. A gente se sente porque tem os processos verbais, né? Então, fala mais para a gente alguns modelos de processos verbais para algumas situações específicas. Antes, deixa eu só te falar uma outra coisa que eu acho interessante. Essas frases que é bacana a pessoa ela sair do piloto automático e ela perceber o que ela está falando, eu também acho interessante perceber se isso é uma crença passiva. No sentido assim,
era o pai que falava isso, era a mãe que falava isso, porque às vezes a pessoa ela tá repetindo, ela comprou aquilo ali como verdade. Aham. Então ela fica reproduzindo. Então, assim, uma pergunta que é interessante também, quando você fala uma coisa assim, que você se liga, ah, isso é negativo. Você perguntar, quem que eu estou sendo aqui? Eu estou sendo eu mesma ou quem eu estou sendo? Uhum. Porque às vezes aquilo ali foi algo que foi colocado, igual você falou agora há pouco, principalmente essa questão de dinheiro. Que muitas vezes na infância as mães falam: ai, filho, isso não é para você, porque a gente não pode, porque é muito caro. Ai, ou você vai ter que esperar, não pode comprar agora. Então já. Ou ai, dinheiro é sujo. Ou ai, tem até na Bíblia que ele é mais fácil um camelo. Não tem aquela frase que fala mais fácil um camelo do que um rico passar pelo buraco da agulha, um negócio assim? Não, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico Do entrar que no um céu. rico entrar no medicina. É. Então, assim, tem muito ponto de vista com relação a dinheiro. É, alguma outra coisa que a Sim, gente o que poderia você contribuir em falou aí termos. dessa questão do. Eu também falei na live de hoje do mindset, né? Para fazer uma mudança de mindset, vai ter que ter a vigilância da mente. E quando vier pensamentos, esses pensamentos generalizados, eu falei sempre se perguntar: de onde vem esse pensamento? Esse pensamento é meu? Né? Aquele pensamento das mulheres, todo homem não presta, todo homem trai, né? São pensamentos muito que vêm lá da avó, da mãe, né? Ah, homem é tudo assim mesmo, né? Um pensamento, uma crença generalizada coletiva, né? E aí traz para você fica trazendo para sua realidade e aí você vai ressonar com aquilo lá, né? Sim, com Vai certeza. estar com aquela verdade e vai atrair para você aquela verdade. Sim. Então, uma outra pergunta que eu acho bem interessante é assim, diante de uma situação que a pessoa ela não está percebendo alguma possibilidade ali, ela pode perguntar, qual a energia que se requer aqui? Né? O que se requer, né, Tentando fazer energeticamente. uma coisa e não tá dando certo. Ou até, por exemplo, para você se sobrecriar. Vou pegar você de exemplo. Você já criou um programa, certo? Você já tem esse grupo no WhatsApp. Então, assim, o Uhum. que se requer, você também pode perguntar isso, o que se requer para que você possa se sobrecriar? Quer dizer, para você ir além daquilo que você já criou. Como eu posso me sobrecriar? Para você ir além. Ou, por exemplo, se você quer mudar se você está escolhendo mudar alguma coisa, mas não tem clareza, então você pode perguntar o que se requer para isso? Qual a energia que se requer aqui? Ou se você estiver num embate, numa discussão, qual a energia que se requer aqui? Porque muitas vezes, quando a pessoa está numa discussão, tem uma coisa que acontece que ativa, que são os implantes que a gente fala. Os implantes é aquilo que a pessoa ela recebeu. É como se fosse uma crença, digamos assim. É aquilo que ela recebeu como verdades. Só que, na verdade, os implantes, eles são para distrair a pessoa, para ela não fazer o que ela deveria fazer. Por exemplo, o medo é um implante distrator. Quando a pessoa está com medo, ela não age. Só que todas as vezes que a pessoa ela tem medo, geralmente era para ela ter feito. O medo é uma mentira, é uma ilusão. É para tirar a pessoa do foco dela, do que ela deveria fazer. Então, quando ela sente esse medo, uma raiva, e ela perde o equilíbrio, ela pode perguntar. A partir do momento que ela perceber isso, ela pode perguntar: qual a energia que se requer aqui? Porque Legal. aí, Anotei essa aqui também. porque aí é tudo assim dentro daquela lógica que a gente vem falando para não baixar a sua frequência vibracional. Porque se a sua frequência vibracional ela cai muito, aí você não consegue acessar esses recursos. Porque até a gente aprendeu também com o professor Eric, né, que ele estava falando, o universo não tem firewall, não tem antivírus. Então é o tempo inteiro
É algo que é contínuo. E é essa continuidade que vai fazer com que você tenha também esse magnetismo pessoal. Então você vai começar, o que mais é possível, como pode melhorar, automaticamente. Vai chegar uma hora que isso já vai ser automático. Uma Sim. outra ferramenta que é bem bacana também, é bem interessante, é quando alguém coloca uma opinião, um comentário que é bem diferente daquilo que você acha, por exemplo. Digamos que eu falo uma coisa e você não concorda. Ao invés de vir para uma discussão comigo, você pode falar, interessante seu ponto de vista. E só ficar nisso, interessante ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista sobre a Marcela, que ela acha aquilo ali. Porque com isso vai fazer com que você perceba se aquilo ali realmente é meu ou se é alguma coisa que está dentro de você, porque geralmente o que nos incomoda no outro é alguma coisa que já tem dentro de você, já tem ali dentro. Aham. Aí você fica no interessante ponto de vista, que às vezes você vai perceber até que é alguma coisa que nem é do outro que está fora, é uma coisa que está dentro, que é uma outra ferramenta também. Porque às vezes, num ambiente tem um grupo, tem muita gente, pode acontecer de ter uma pessoa que parece que não flui a energia. E Ah, às vezes, e aí você pode perguntar também, qual que é a contribuição que essa pessoa é para mim? Ficar na vulnerabilidade de receber de todas as pessoas, porque cada pessoa é uma contribuição. E cada legal. situação também é uma contribuição. Por isso usar o como pode melhorar. Porque você pode perceber, eu vou falar isso por experiência própria. Nas ocasiões que eu precisei buscar, por exemplo, um outro profissional para resolver alguma coisa mais delicada, enfim, foram as pessoas que eu encontrei que, se hoje eu preciso, eu sei que eu posso contar com elas, e são as pessoas que são mais bem preparadas. Porque se eu fica, é igual eu brinco, se você fica só ali no básico, nem te dá segurança para você falar, eu tenho know-how nisso. Se você fizer só o básico. E outro, o básico todo mundo vai fazer. Agora, a partir do momento que você está ali pronto para resolver as coisas diferentes, surgiu os desafios. Outra coisa que eu acho bem bacana mudar. Isso está tão difícil, isso está tão complicado, vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, que é o que você está falando. Então, se você trocar, essa situação é desafiadora, é desafiador. Então, você já troca a energia e já, o que mais é possível, como pode melhorar? Desafiador também, eu falo muito para trocar problema e difícil por desafiador. Esse aqui é difícil, é desafiador. Isso já muda, né? E problema por oportunidade. Estou com um problema, estou com uma oportunidade. Isso muda totalmente o caminho neural dentro de você e você vê aquilo de uma forma diferente, né? A Magna Marx aqui falou assim, só que as pessoas não traduzem o significado. Eu não sei exatamente sobre o que ela quis dizer, acho que foi sobre as frases que vêm do pai, da mãe, né, e tal. E a Mirange perguntou, que energia se requer aqui seria o mesmo que perguntar que energia, espaço e consciência eu devo acessar para? Pode ser, sim. Só que aí, que espaço, energia e consciência, aí ela quer entrar num outro processo, que seria um pouco mais longo, que espaço, energia e consciência e escolha, eu e meu corpo podemos ser para tal coisa. Muito provavelmente ela já deve ter participado de alguns outros encontros mais específicos, assim, de Access. Por isso que ela Aham. está trazendo esse comentário. Mas pode ser também. Nossa, eu quero muito Gente, aprender essas frases assim, ó, mais complicadas. Esses processos. Faz um curso pra gente, o Marcela, de processos verbais do Barras. universo, o que se requer para isso? Faz um curso pra gente. Vamos, Eu quero muito vamos aprender criar. esses processos. Muito legal. Vamos criar. Mas assim, olha, uma coisa que é bem interessante é o seguinte: segue o seu saber, ou seja, igual ela está questionando, né? Se seria a mesma coisa. Ela pode usar sim, uma
ou o que espaço, energia e consciência eu e o meu corpo podemos ser para tal coisa, ou que energia se requer, ela pode usar. Ela vai perceber. Porque uma coisa que eu acho interessante, quando eu aprendo alguma coisa, eu uso como foi o original, entre aspas. Só que aí depois, geralmente eu vou adaptando Ela, conforme fica melhor para mim. só um minutinho. O Instagram tá fechando aqui. A gente vai ter que despedir do pessoal, despedir uma da outra Ah, rapidinho, porque ele considera só ah, 50 minutos. Olha, muito ah, que obrigada, um pena. grande beijo. E a gente vai marcar